Noite, 6h30 em ponto, chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, gente? Pois é, eu estou com vocês essa noite porque a Marcela está de folga hoje, então eu conto com a participação e a companhia de vocês nesta quinta-feira, 19 de novembro. Vamos aos destaques de hoje? De olho nos pequenos durante o verão. Afogamentos são a segunda principal causa de morte acidental entre crianças. Cuidado nas estradas. Feriado deve ser de movimento intenso nas rodovias que cortam a região. 19 de novembro é o Dia da Bandeira. Você sabe o que significa essa data? Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. Nós estamos em novembro e bem próximos, do fim do ano, das férias escolares também. Mas nesse período, para quem tem filhos pequenos, a atenção precisa ser redobrada. Por isso, em todo o país, o mês de novembro marca o Mês Nacional da Segurança Aquática. E não é à toa. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o afogamento é a segunda principal causa de morte acidental entre crianças de 1 a 4 anos de idade. Desde as primeiras semanas de vida, a Gabi já tinha contato com a água. Hoje, aos 2 anos de idade, está ainda mais à vontade por causa das aulas de natação. A gente pensou primeiro na segurança dela, a questão de estar preparada para lidar com o meio aquático, para evitar um afogamento e também para estimular desde cedo a prática de uma atividade esportiva que contribui para a melhora de uma série de questões, coordenação motora, bem-estar e para que ela tivesse esse hábito para o resto da vida também. Com coisa de 15, 20 dias ela de nascida, eu tive a ideia de tomar banho com ela no chuveiro, porque eu via falando que era mais fácil e tal. Eu falei, bom, vamos testar como é que vai ser. Entrei com aquele medo e ela reagiu super bem. A gente percebeu que ela gostava da água do chuveiro, a gente passou a dar banho nela no chuveiro. Aí quando ela tinha 7, 8 meses, que a gente trouxe ela para começar a fazer aula de natação, a professora falou pra gente que, na verdade, quando a gente adotou essa prática do chuveiro, a gente já estava preparando ela para o meio líquido, tanto que ela não teve dificuldade para começar a mergulhar, para pôr a cabecinha na água, para sentir água no rosto, porque para ela isso já era algo natural. E toda essa desenvoltura faz diferença. A natação ajuda as crianças a ganhar mais confiança na água, além de melhorar a coordenação, o equilíbrio e a respiração. Quanto mais cedo é melhor colocar esse neném na água. Com 2 meses, assim que ele nasce, com 2 meses já pode começar a fazer os primeiros mergulhos, que a gente chama do primeiro mergulho do neném no chuveiro, tá? Que é a adaptação ao meio líquido. Então, a gente pode começar já trabalhando, molhando o rostinho, dando banho nessa criança embaixo do chuveiro, que ela vai começar a trabalhar a apneia embaixo do chuveiro, ela vai começar a segurar a respiração. Com 6 meses, o ideal é colocar na piscina com 6 meses. Por quê? Por causa de produtos químicos, cloro, para não ter perigo de queimação no olho, queimação de pele, que o neném tem a pele muito sensível. O olhinho muito sensível, então a gente pede para colocar a partir de 6 meses. Novembro é o Mês Nacional da Segurança Aquática, uma campanha de conscientização sobre os riscos em ambientes com água. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o afogamento continua sendo a segunda principal causa de morte acidental entre crianças de 1 a 4 anos no país. Por isso, ensinar técnicas de natação desde cedo é fundamental para evitar acidentes. O alerta vale também para adolescentes e jovens. Dados do Ministério da Saúde mostram que, por dia, cerca de 6 brasileiros morrem afogados. A maior parte das vítimas é do sexo masculino. A aula de natação, ela é uma coisa multi, Porque não é só o fato de saber nadar. Quando a gente faz esse trabalho com a criançada de segurança aquática, a gente coloca para eles várias atividades, vários cuidados que eles precisam ter em qualquer ambiente que tenha água. Piscina, praia, cachoeira, lago, lagoa, por exemplo. Além do que, o saber nadar é super importante porque se porventura acontecer alguma coisa com eles, eles vão saber como se comportar numa situação de perigo. Isso tudo a gente coloca nas aulas de natação. E como as crianças maiores eles já têm uma compreensão melhor,
a gente consegue passar isso de uma forma mais precisa. A campanha do Mês Nacional da Segurança Aquática, que agora virou lei federal, ganha força justamente nesse período em que as praias e piscinas ficam mais cheias por causa do calor. Mas mesmo com as técnicas de sobrevivência para as crianças, nada substitui a atenção dos pais. Não percam a oportunidade de deixar seus filhos aprenderem a nadar e, mais do que aprender a nadar, os ganhos de já estimular um hábito de prática esportiva, o desenvolvimento de coordenação motora, de socialização que a criança tem na natação são muito importantes, vale muito a pena e a gente percebe o quanto a criança gosta e fica feliz. O importante é todo mundo saber nadar, porque nadar é seguro de vida, né? É o primeiro seguro de vida da criança e mesmo que os pais tenham esse receio, é importante que eles também façam natação ou que pelo menos não deixem transparecer muito isso, porque a criança percebe e a criança acaba associando isso aí. E tem uma equação que eu sempre gosto de colocar, que é uma equação muito simples. Criança mais água é igual a um adulto atento. Exatamente, é tão perigoso, né, gente? Tem que cuidar direitinho, porque a criança às vezes ela quer se aventurar, quer brincar e ela não tem noção do perigo. Então, realmente é muito importante ensinar desde pequenininho, né? Porque acaba sendo uma brincadeira e eles acabam aprendendo o que é mais importante, né? A gente está num feriado prolongado que começa hoje, né? Para quem pôde aproveitar já a partir desta quinta-feira também, amanhã no caso, né? O pessoal já começa a viajar, né? O movimento aumenta nas estradas, principalmente as estradas que cortam a região. Ela leva, né, para a praia, para a Serra da Mantiqueira, então tem lugar para passear, lugar para viajar e muita estrada pelo caminho. Mais cedo nós conversamos com o Wagner Flauzino, que é coordenador geral de operações do DER. E ele falou sobre essa expectativa de movimento e também chamou a atenção para os cuidados antes de pegar a estrada. Eu já adianto, que o movimento maior deve ser nas rodovias que levam ao litoral e também a Campos do Jordão. Como todo feriado, né, existe um grande fluxo do aumento, né, aumento do fluxo dos veículos. E nessa operação em particular é a primeira vez que o feriado cai numa quinta-feira e o feriado é nacional agora, né? Antes era só um feriado estadual. Então a gente acredita que o aumento do veículo vai ser muito maior do que os outros feriados. Então a gente calcula aí que em média circular pelas nossas rodovias aí em torno de 3 milhões de veículos, né? Uma média de 600 mil por dia nos 5 dias, contando a partir de hoje. As rodovias do litoral, SP-55, as rodovias que levam para Campos do Jordão e para Ubatuba, SP-123, SP-125, são as que apresentam maior fluxo, né? Em média, um quarto de todo o fluxo que a gente calcula são só nessas rodovias. Então é onde a gente aplica o maior efetivo, mas vai ter operação no estado todo. Então, nessa região aqui do Vale do Paraíba, região serrana e litoral, vamos ter em média aí uns 280 operadores e uns 80 veículos, incluindo guincho, carros leves, motos, para poder monitorar todo o tráfego e dar atendimento mais rápido ao usuário. Antes, né, fazer o roteirinho, exatamente o que você vai fazer, onde você vai parar, evitar horários de pico, né? Normalmente os horários antes das 6, 7 horas da manhã e depois das 21 são os melhores horários, tá? Manutenção do veículo, então calibrar os pneus, verificar óleo, manutenção, luzes, freios, se está tudo ok funcionando. O pessoal se alimentar bem, né? Não vai sair na rodovia aí em boas condições. E se precisar em alguma emergência, liga para o nosso telefone 0800 055 5510. Também respeitar, né, as leis de trânsito, respeitar o trânsito do momento, né? Ontem, por exemplo, eu voltei para casa porque eu trabalho aqui em São José, mas eu moro em Taubaté. E à noite o trânsito já estava bastante carregado, parando em alguns momentos. Tem sempre os apressadinhos que tentam passar na frente e atrapalhando o trânsito, né? Então, seja um bom motorista para você ter uma viagem tranquila. E tem gente, né, que já deve estar de malas prontas para pegar a estrada e curtir essa folga merecida. Amanhã, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, que é feriado nacional, hein? Então, gente, né, que consegue prolongar esse descanso, poder ficar de boa até domingão,
sai ganhando, né? E quando tem feriado, a gente já sabe que também tem estrada cheia. A gente vai falar ao vivo agora com o repórter Matheus Andrade, que ele está na Dutra, fala ao vivo com a gente. Oi, meu querido, muito boa tarde para você. Boa noite, boa tarde, né? A gente ainda está nessa transição de horário. Mas olha, querido, conta como é que está o movimento. Você está em que trecho da rodovia? O movimento já começa a ficar bastante intenso na noite dessa quarta-feira, viu, Camila? Muito boa tarde, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no TH Mais Notícias. Olha, nós estamos bem próximos à rodovia Presidente Dutra e a gente pode perceber que o movimento já está bastante intenso. O movimento feriado está chegando e, com isso, o movimento nas rodovias vai aumentar em todo o Brasil e, claro, que isso se reflete aqui na nossa região. As concessionárias que administram as rodovias que cortam a nossa região divulgaram alguns números. Olha só, na rodovia dos Tamoios, cerca de 190 mil veículos devem trafegar pelo trecho até o dia 23. Do corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, até 699 mil veículos devem trafegar nesse período. E também na rodovia Presidente Dutra e trecho da rodovia Rio Santos, mais de 1.700.000 veículos. Por isso, os motoristas precisam redobrar a atenção em meio a esse movimento. Quem vai nos dar todas as dicas é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o André Alves. André, muito obrigado pela sua entrevista. Quais são os principais cuidados que os motoristas precisam ter a partir da noite dessa quarta-feira? Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. O motorista que vai pegar as estradas, as rodovias durante esse feriado, ele tem que pensar primeiramente fazer o planejamento da sua viagem. Então, se vai para um local mais distante, planejar os locais de parada, já saber os pontos de apoio para que, principalmente se ele for viajar à noite ou mesmo que viaje de dia, para que ele não possa dirigir cansado. Então, assim, isso é muito importante porque essa falta de atenção, o sono, ele é uma das causas principais de acidente. Então, ele faz o planejamento da sua parada. E aí ele tem que estar, é claro, com a sua documentação certa, ele tem que estar com o carro, com a manutenção certa, olhando principalmente questão de pneus, freios, limpadores de para-brisa, em caso de chuva, ele poder enxergar melhor. Isso é muito importante. E durante a sua condução, não ser desatento, não observar ali celular, ficar mexendo em celular quando estiver dirigindo. Isso aí é muito importante também. Se for dirigir, esqueça a bebida alcoólica. Deixa para comemorar, beber quando não for pegar nenhuma direção. Então, um tempo antes você não ingerir nenhuma bebida alcoólica, isso é muito importante. É importante frisar que na rodovia Presidente Dutra existem alguns trechos que desenvolvem uma velocidade maior. Em média, a velocidade média para veículos pequenos é 100 km por hora ou 110 km por hora, mas nem sempre chega a essa velocidade. Então, o motorista tem que ficar sempre atento à frente, porque de repente o trânsito está parado. E aqui, uma das principais tipos de ocorrência que acontecem são colisões traseiras e engavetamentos. Então, com a rodovia cheia, que já começa a intensificar o fluxo e amanhã, no período da manhã, vai estar bem grande aí. Então, ficar bem atento aí no trânsito à frente para que ele não possa ser surpreendido aí com o trânsito parado e não dar conta de parar. Mantendo uma distância de segurança dos veículos, tanto lateral quanto à sua frente. Outra coisa importante, não confie em parar em acostamento. Acostamento é para parar em caso de emergência. Se for parar, tem os pontos de apoio, lanchonetes, postos de abastecimentos, e aí ele para ali, porque no acostamento ninguém está seguro. Então, isso são algumas regras importantes. Outra coisa, cinto de segurança é para todos do veículo, não somente o motorista, os que estão no banco de trás. As crianças devem andar nas cadeirinhas ou nos assentos de elevação certinho. Isso é muito importante porque o cinto de segurança salva vidas. Quais são os horários de pico, aqueles horários que os motoristas precisam redobrar a atenção? Sim, hoje então, já está o trânsito aumentado, nós podemos perceber, até as 22, 23 horas aí o trânsito vai estar maior. E amanhã, a partir aí das 6 horas, 7 horas da manhã e até a hora do almoço, o trânsito vai estar bem forte. No retorno também, o domingo vai ser o domingo bem cheio. Então, motorista, tenha paciência ao pegar a rodovia.
porque é melhor você esperar e chegar em paz do que você tentar sair forçando passagem em veículos e depois terminar se envolvendo em acidente. Muito obrigado pela sua entrevista, André Alves, policial rodoviário federal. Bom trabalho para o senhor. Olha, como a gente conferiu na entrevista, então, o movimento já começa a se intensificar na noite dessa quarta-feira, deve continuar na manhã de quinta-feira e também voltar no domingo, que é o retorno do feriado. Por isso, nesses próximos dias, os motoristas precisam redobrar a atenção, respeitar as regras de sinalização, os limites de velocidade, evitar bebida alcoólica para garantir viagens tranquilas. Essas viagens tranquilas que a gente tanto reforça são responsabilidades de todos. Camila, volto com você. Isso mesmo, Matheus. E aquela questão também, né? A gente é responsável também pelo o outro motorista, os passageiros dos carros. Então, é muita responsabilidade envolvida. Pensar que vai passear, né? Na maioria dos casos, o pessoal viaja para visitar a família, passear na praia, na serra, enfim, vai com a cabeça bem tranquila para poder curtir a folga e voltar também, né, preparado aí para o resto da semana, para o restinho da semana que falta, para outra que virá. Querido, muito obrigada pela sua atenção, viu? Até já, aqui na redação. Pois é, agora a gente vai dar uma olhada nas outras estradas que cortam a nossa região. A gente mostrou agora a Via Dutra, mas a gente vai olhar como é que está o trânsito na Oswaldo Cruz nesse momento. Esse é o trecho de serra, você vê que já está bastante movimentado. O pessoal desce aí engrenado, né? Mas consegue numa boa descer. Não tem, né, um tempo encoberto, que também atrapalha um pouco da visibilidade. Normalmente é um trecho que tem bastante neblina. Que bom que está tudo ok e que eles estão, né, fazendo uma boa viagem. A expectativa também é de aumento nas próximas horas. Isso deve se intensificar porque tem muita gente que sai do trabalho e procura viajar, né, nesse horário. Tem também uma outra rodovia que a gente vai mostrar, pessoal. A gente já pode mostrar alguns trechos da rodovia dos Tamoios, que é o acesso também para Caraguatatuba e que fica com o trânsito geralmente muito carregado nessa região e fica sempre o alerta, né, por causa da mudança, né, da iluminação, conforme a tarde vai passando, a noite vai chegando, a visibilidade na rodovia fica sempre complicada. Aqui em São José, na Tamoios, a gente tem um trânsito, né, que é um pouquinho mais complicado aqui na região de São José dos Campos, principalmente nessa véspera de feriado. É bom ficar bem atento. Vamos dar uma olhada nesse trecho? Essa aí é a Serra Nova, né? Tá muito tranquilo. É isso mesmo? Tá bem tranquilo o trânsito por lá. Que bom, hein? Quem sabe nas próximas horas o trânsito fique um pouquinho mais carregado, né? Tem outro trecho da rodovia dos Tamoios para a gente olhar. Vamos lá, esperar, quilômetro 80, Serra Antiga agora. A serra já está com o movimento um pouco mais carregado. Que bom, né, que ainda assim o motorista consegue andar uma velocidade segura também, né, que não tenha problema. E se você ainda vai viajar hoje, uma boa viagem para você. Fique bem atento com a condição do tempo, com o tráfego, né? A gente acabou de mostrar, a situação está tranquila, mas a qualquer momento tudo pode mudar. E desde o início da tarde, o tempo de espera na balsa do lado de São Sebastião já era muito longo, gente. Para quem vai para Ilhabela, tem que programar essa viagem também. 120 minutos de espera era quando eu olhei. Vamos ver se continua? Diminuiu um pouquinho, viu, gente? Essa é a boa notícia, com 90 minutos ainda é um tempo para esperar, né? A gente sabe que é sempre importante se programar, inclusive entrar, né, nos sites, nas redes de comunicação, para poder saber como é que está o tempo, inclusive. Geralmente, quando a maré fica mais baixa, o trânsito fica parado e por muitas vezes até interrompido, essa travessia é interrompida. Então, que bom que a situação, pelo menos aparentemente, está normalizando. Como eu falei mais cedo, esse tempo de espera era muito maior, de 120 minutos, para quem estava do lado de São Sebastião, mas já para quem quer sair de Ilhabela, o tempo de espera é o normal, né? Mais ou menos 30 minutos de espera. Vamos saber então como ficam as temperaturas, né? Afinal, amanhã é dia de folga para muita gente que quer curtir esse descanso merecido. Vamos saber então as temperaturas para o Vale, Serra da Mantiqueira e também nas cidades do Litoral Norte.
O sol deve predominar nesta quinta-feira em São José dos Campos e a temperatura pode chegar aos 26 graus. Em Taubaté, o dia será abafado com máxima de 29. Em Ubatuba, o sol aparece e a temperatura prevista é de 25 graus. E na Serra da Mantiqueira, a quinta-feira será de tempo firme e com temperaturas entre 9 e 20 graus em Campos do Jordão. Atenção você que está acompanhando a gente agora, eu quero fazer uma pergunta, hein? Na sua época escolar, né, era comum cantar o hino do Brasil? Gente, na minha época eu cantava o hino na frente da bandeira, né? Toda quarta-feira, era muito legal, acabava virando um pouquinho de bagunça, mas aí os inspetores colocavam a gente em ordem, né, para poder cantar. Era uma tradição que marcou a minha vida e deve ter marcado a vida de muita gente também. Pois aí então, Dia da Bandeira, e em São José dos Campos, alunos de uma escola municipal conhecem bem o significado dessa data. Vamos ver. Nesta escola da região norte de São José, os alunos aprendem sobre os elementos nacionais desde cedo. E eles sabem da importância que esse tipo de conhecimento tem. O nosso país, a gente precisa saber um pouquinho do passado, né? A gente precisa saber a nossa história. A bandeira, ela é um símbolo muito significativo para o país e que ela representa muito sobre a nossa história e cultura. As cores vibrantes, formatos, sabe? A bandeira, ela é muito importante no nosso país porque ela nos representa, né? E também conta um pouco a história do nosso país, as estrelas e tudo mais, as cores. Pelo menos uma vez por semana, os estudantes se reúnem no pátio da escola para cantar o hino nacional em frente à bandeira. Esse é um momento bem esperado por eles, viu? Essa é uma das coisas que eu mais gosto aqui na escola. Eu gosto muito disso. Sim, eu fico ansioso, de vez em quando, até conto os dias. Mas antes da atividade na área externa, é dentro da sala de aula que a criançada estuda os símbolos e os hinos do país. Nós vivemos numa nação, né, nosso país, então eles precisam conhecer quais são os elementos cívicos do nosso Brasil, né? Então desde pequeno a gente valoriza muito isso. Então uma vez por semana as escolas fazem execução do hino nacional, ensinam a devida postura na hora dessa execução, né? E é claro, em datas como 7 de setembro, Dia da Bandeira, né? Então a gente faz questão de reunir todos, fazer como foi feito hoje, né? Todos cantando aí o hino nacional, o hino da bandeira, para poder conhecer questões cívicas. Nós temos já por prática dentro das nossas escolas, dos nossos professores, coordenadores, diretoras, em fazer aquele ato cívico, do hino nacional, para que todos possam ter, o pertencimento, do patriotismo, ou seja, de ter orgulho do seu país, orgulho das suas bandeiras, da sua cidade, do seu estado, e do Brasil. Cada elemento que compõe a bandeira tem um significado, como por exemplo, a gente bem sabe que cada estrela na bandeira do Brasil representa um estado do país. Mas as bandeiras, no geral, não são apenas imagens, tem todo um simbolismo. Nós podemos ter divergências, podemos ter discordâncias, podemos ter vários problemas entre nós, mas algo nos une. No final do dia, todos nós somos brasileiros e ela é um símbolo que nos conecta. Mas tem que ter cuidado porque a bandeira também precisa ser respeitada, como explica o historiador. A bandeira ela só pode ser utilizada das 8 às 18 horas, enquanto tiver luz do dia. Diego, isso quer dizer que não pode usar à noite? Não, pode. Mas a bandeira deve ter uma iluminação própria. Ela deve estar sempre iluminada. Outra coisa, a bandeira não pode estar danificada. Ela deve ser sempre uma bandeira nova, afinal ela representa a grandiosidade da nação. É um símbolo também que não poderia estar sendo utilizado como rótulo, como roupa, como vestimento. Isso quebra o rigor. A bandeira tem até a forma de ser dobrada. As escolas públicas e privadas, por uma questão de regra, deveriam hastear a bandeira uma vez por semana durante o período letivo. Toda festa oficial, luto oficial, a bandeira deve ser também utilizada. Em casos de luto, ela fica meio mastro, simbolizando ali uma representação de respeito a lutos oficiais. E quem cresce respeitando e sabendo da importância da bandeira, não vê a hora de aprender tudo sobre o símbolo brasileiro. A gente tem que saber, né, nossa história, assim, de onde a gente veio, né? Aí a gente, tem que saber mesmo.
Muito bacana, né? Na minha época era um pouquinho mais bagunçado, assim, a criançada não entendia muito bem, acaba fazendo bagunça, o inspetor tinha que tirar da fila, mas que bom, tá aí o significado, o porquê da importância desse dia, né? E agora a gente vai até Brasília com o Diego Amorim. A Polícia Federal está viva. Nesta semana, o dono do Banco Master foi preso em uma operação que investiga fraudes na negociação para a venda da instituição ao BRB, o Banco de Brasília, cujo presidente foi afastado. Boom! Banqueiros na cadeia. Segundo as investigações, são crimes contra o sistema financeiro, supostamente praticados por gente muito poderosa, muito endinheirada. Aqui em Brasília, e não é só aqui, é verdade, não é raro aparecer alguém que, pelo poder e pelo dinheiro que andam juntos, vai se sentindo muito à vontade para fazer o que quiser, inclusive cometer crimes. É prazeroso, sim, ver que a Polícia Federal, mesmo com tantas dificuldades de investimento, está viva e atenta a uma turma que, com tanto poder e dinheiro, não se aguenta, deixa a arrogância e a prepotência gritarem. Enquanto eles fazem barulho, a PF vai trabalhando quietinha. Ainda bem. Vamos agora ver as mensagens que estão mandando para a gente. Eu já estou sabendo que já tem umas, inclusive, sobre a questão do Dia da Bandeira. Vamos dar uma olhada? Aqui, olha, Alexandre Pessoa de São José dos Campos. Alexandre, muito obrigada pela participação, por ter enviado mensagem para a gente. Boa noite. Na minha época, toda semana cantávamos o hino nacional. Hoje, dificilmente se faz. Deveria voltar a ser obrigatório aprender o hino nacional. A geração de hoje, poucos sabem cantar o hino. E olha que não existe só o hino nacional, né? Tem outros hinos também do Estado, enfim. E a gente pouco fala sobre isso, né? Importante. Muito obrigada, viu, Alexandre, pela sua participação. Vamos, mais uma? Tem mais uma? Vamos lá, Eudreia de Pinda. Oi, Eudreia. Muito obrigada, viu, pela mensagem que você mandou e por participar todos os dias, está sempre aqui com a gente no TH Mais Notícias. Boa tarde, minha querida Camila. Boa tarde para você também. Seja muito bem-vinda à minha casa. Deus é contigo. Nossa, eu fico muito feliz. É muito gostoso saber que vocês aí do outro lado acompanham a gente com tanto carinho e respeito. Seja bem-vinda também aqui ao TH Mais Notícias também. No nosso dia a dia, muito bom ter você aqui pertinho da gente, né? Tem mais uma? A Cida Silva, de Taubaté. Boa tarde, Cida, né? Boa noite, adoro assistir ao Jornal da SBT. Muito obrigada pelo carinho também. Hoje eu estou aqui no lugar da Marcela, porque ela está comemorando o aniversário antecipado da filhinha dela. Então, estou aqui com essa missão e agradeço desde já a companhia de todos vocês. Depois a gente lê mais mensagens, tá bom? E a gente faz essa pausa rápida para o intervalo, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre emagrecimento. Você tem dificuldades para emagrecer? Já fez de tudo e não conseguiu chegar àquele peso que você tanto sonhava? Pois é, daqui a pouco no estúdio nós vamos conversar com uma psicóloga sobre esse assunto. E se você tem dúvidas, pode escrever para a gente pelo 12 99752 4005. Até já! TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Atenção! O esquenta da Black Friday começou com tudo na Elotintas. Quentone cores de 3,6 litros de R$ 79 por R$ 51. Resina Aqua Multiuso 18 litros de R$ 450 por R$ 379. Nova cor piso 3,6 litros de R$ 120 por R$ 107. A loja mudou de nome, mas continua com a mesma equipe, a mesma qualidade e a mesma administração que você já confia. Elotintas agora na Avenida Ironman Vitor Garrido 545. Corre pra cá! Atenção! A Black November Compunet chegou com uma tempestade de ofertas. Assine planos com até 1 GB de velocidade e só comece a pagar em 2026. Compunet, a melhor internet do Vale.
Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais, harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. Quer vender ou alugar o seu imóvel? Está na dúvida sobre quanto cobrar? Sabe quem é a melhor pessoa para te ajudar? O corretor de imóveis. O profissional mais capacitado para fazer avaliações do mercado imobiliário. Com ele, você fica despreocupado e tem a certeza de fazer um bom negócio. Afinal, tranquilidade só com o corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e SBT. Vale Cap, compre e ajude as Apaz, premiação só para a nossa região. R$500 mil. E no quarto sorteio, R$500 mil. Vale Cap, esse R$500 mil vai ser meu. E no quarto sorteio, R$500 mil. Me dá o Vale Cap que essa semana eu ganho esse R$500 mil. E no quarto sorteio, R$500 mil. Isso mesmo, só no quarto sorteio, R$500 mil. Compre já o seu. Vale Cap, ajude e concorra. Hoje, após amar. Mas é um programa que faz o auditório brincar, ganhar dinheiro, tem o maestro, tem alegria, tem diversão. Então nós estamos te esperando. Programa do Ratinho. Emagrecer é a meta de muita gente. E nessa corrida contra o tempo, com essa necessidade absurda, né, de perder alguns quilos, às vezes até por causa da saúde, as pessoas elas acabam muitas vezes apostando em métodos que são mirabolantes. Hoje, por exemplo, existe no mercado aquela chamada caneta emagrecedora. Ela ajuda, mas não faz um milagre sozinha, porque emagrecer envolve muitos fatores: alimentação, rotina, sono, exames, entre outras coisas. A gente vai acompanhar uma reportagem agora que fala sobre a realidade de muita gente. Acompanhe. A calça mais larga é um sinal de objetivo atingido. A Larissa emagreceu muito nos últimos meses. Foram eliminados 15 quilos. Para ajudar, ela fez o uso da famosa caneta emagrecedora. Já tem mais ou menos 3 anos que eu estava tentando emagrecimento, uma reeducação, tentava até fazer exercício, mas sem ver resultado. Então, foi quando eu já não encontrava mais saída de uma forma que eu conseguisse sozinha. E aí, uma colega falou, olha, busca um endócrino, né? Veja se tem alguma outra forma, algum tratamento opcional. Foi quando eu fui até um médico e nós juntos decidimos pela Ozempic, né? Nós identificamos, nesse caso, que o que dificultava o meu emagrecimento era outros fatores, era uma questão de metabolismo muito lento, uma questão hormonal, um diagnóstico de endometriose. Então, o emagrecimento, eu sozinha, encontrei muita dificuldade com razão. Essa é ela antes do tratamento feito com acompanhamento médico. Os quilos a menos não só impressionam, mas significam para ela mais qualidade de vida. E desde agosto, então, já tem quase 2 meses, na verdade, já vai fazer quase 3 meses que eu estou sem a caneta e tem sido realmente muito tranquilo, sabe? Ouvi muitas questões, às vezes a gente escuta muitas opiniões de vai ser difícil, vai ter efeito rebote, você vai voltar a sentir muita fome, vai perceber que vai engordar. E na verdade, depois repetimos os exames e os resultados foram muito bons. Eu tenho conseguido manter, tem sido mais leve. Houve também uma reeducação alimentar, mas agora de uma forma muito mais fácil, com resultados, com acompanhamento ali vitamínico, então isso tem me ajudado muito. O verão está batendo na porta e esse é o momento em que muitas pessoas encaram a balança. E ao verem que estão acima do peso, logo pensam em dietas mirabolantes, mas que a longo prazo não servem de nada. Já as canetas emagrecedoras até têm resultado no começo, mas é necessário um acompanhamento médico. Segundo esse endocrinologista, para algumas pessoas, uma alimentação equilibrada e atividade física são suficientes para perder peso. Para outras, não. E por isso, cada caso precisa ser analisado individualmente. E você não
não pode usar a caneta como uma muleta. Ou seja, estou falando de uma maneira um pouco grosseira, mas não pode ser a caneta ali o alicerce. Uma perda de peso sustentável, ela vai acontecer através de uma mudança do estilo de vida, um controle do sono, uma boa hidratação, uma atividade física regular, o funcionamento adequado do intestino e não esquecer da parte hormonal, né? Porque a nossa parte hormonal, a partir dos 30 anos de idade, nós temos um declínio hormonal, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. E esse declínio hormonal, ele vai comprometendo o nosso metabolismo, né? Com diminuição da memória, com diminuição do sono, com uma perda de massa muscular, com uma pele um pouco mais ressecada e também com comprometimento ali daquela perda de peso. Mesmo que existam alternativas no mercado que auxiliem nesse processo de emagrecimento, o estilo de vida precisa ser mudado. A indicação é sempre manter a combinação entre a reeducação alimentar e exercícios físicos. O médico ele tem uma visão muito mais ampla em si sobre a questão da perda de peso, né? Ele entende que ali não é somente a questão alimentar. Obviamente, poxa, existem muitos pacientes que já estão comendo de maneira adequada, porém a perda de peso está sendo insuficiente. Então, avaliar realmente a parte hormonal do paciente é fundamental, o funcionamento adequado do intestino, verificar também como é que está aquela questão do sono, a quantidade de vitaminas que aquele paciente tem no corpo, se é adequado ou não. Existe a possibilidade do paciente estar com sobrepeso, porém a quantidade de vitaminas do corpo dele seriam insuficientes. Tá bom, tá? E aí, nessa hora, um atendimento multidisciplinar, que seja com nutricionista, com médico, assim, é muito bem indicado. Então a vida é outra. Que bom, né? Mas não é fácil, não. Para quem tem dificuldade, demanda disciplina, também saúde emocional. Por isso, a gente está aqui com a Suelen Correia, que é psicóloga e a nossa convidada desta quarta-feira, para falar exatamente sobre isso, né? O lado emocional. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu gostaria de falar sobre essa questão emocional mesmo, né? A pessoa, ela quer mudar, ela tem vontade, mas ela sofre bastante, né? O que se passa na cabeça das pessoas e o que, de fato, ela consegue conquistar? Então, na verdade, existem muitos pensamentos que são disfuncionais, né, relacionados à ansiedade, muitas vezes relacionados um pensamento, por exemplo, sabotador, um dia estressante de trabalho, chega em casa, eu mereço comer isso, né? E esse eu mereço muitas vezes vem de um desejo de um alimento multiprocessado, porque o alimento multiprocessado, o açúcar, eles trazem aquela sensação de recompensa imediata devido à produção de dopamina, né? Então, a satisfação imediata. Então, é quase que um acalento para a alma. Então, esses pensamentos do eu mereço, os pensamentos de tristeza, muitas vezes associado até à origem familiar, a relação com a comida, tem a ver com questões emocionais. O corpo, ele pode emagrecer, né, usando algumas estratégias, como foi falado ali no VT, mas o que sustenta o emagrecimento é a mudança mental, é a mente que sustenta o emagrecimento. Por isso é importante esse atendimento multidisciplinar, né? Enquanto o médico cuida de questões hormonais, relacionadas a exames de sangue, o nutricionista cuida da questão alimentar, o psicólogo ele cuida da questão mental. Né? Quais são os gatilhos que provocam, às vezes, uma compulsão alimentar? Muitas vezes o sofrimento do não emagrecimento ele está relacionado a um processo que a gente chama de processo de culpa e o prazer. Então, às vezes tem aquela compulsão alimentar, de repente vem o sentimento de culpa e vem a restrição. E esse ciclo ele vai se retroalimentando. Isso é importante. Isso, perdão. A gente sabe até que as pessoas têm esses mecanismos de ajuda, né? Mas no dia a dia, é bom fazer um atendimento, um acompanhamento psicológico também para poder se fortalecer emocionalmente, né? E também atividade física, que eu acho que acaba, assim, né? A gente sabe pelo pouco que a gente conhece, mas você pode falar isso muito bem também com relação à própria atividade física, ela acaba sendo também um estímulo, né? Porque as pessoas vão vendo o resultado e aquilo, né? A atividade física, Camila, ela não é só para o emagrecimento em si, né? Para o corpo estar movimentando é ótimo, para queimar mais calorias. Mas a atividade física, como psicólogo, eu sempre recomendo, porque ela também estimula a produção de vários neurotransmissores que substituem a vontade do doce, a compulsão e a sensação também de bem-estar, que são endorfina, dopamina. Então, é extremamente importante
importante esse atendimento, né, multidisciplinar e o acompanhamento da psicoterapia semanal. Porque esse acompanhamento, nós ajudamos, né, através da minha abordagem a TCC, a criar uma rotina mais saudável de disciplina para que o paciente ele consiga se manter, inclusive, no foco do emagrecimento. Porque a nossa vida ela é feita de altos e baixos, né? Um dia no trabalho estressante, às vezes um problema familiar. E muitas vezes essas demandas, elas influenciam diretamente na constância e no foco, na motivação da pessoa. Algo que eu ensino aos meus pacientes muito é ter um cartão de enfrentamento. Esse cartão de enfrentamento é a lista dos motivos pelos quais você deseja emagrecer. Esse cartão de enfrentamento, quando você utiliza ele no momento de um gatilho, eu vou comer isso aqui porque está muito gostoso. Aquele cartão vai te lembrar o porquê. Uma lista de pelo menos 10 motivos para você ter no fundo, às vezes no fundo de tela do seu celular, para que você consiga rapidamente se lembrar dos motivos e se manter no foco. Tá certo. Querida, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por ter esclarecido esse assunto que é tão importante. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Bom, obrigada. E a gente faz uma rápida pausa por aqui, intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Há mais de 3 décadas, o Termas do Vale é sinônimo de diversão e boas lembranças em São José dos Campos. 14 piscinas e um relaxante rio lento, toboágua, área de descanso, churrasqueiras e quadras. E em dezembro, a maior rampa aquática da região. Termas do Vale, de quarta a domingo e feriados. Acesse termasdovale.com.br e siga @Termas do Vale Oficial. Em uma localização completa e muito valorizada, nasce a vista deslumbrante que você sempre desejou. Conheça o Vista Santana, um projeto incrível em cada detalhe. São apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com ambientes espaçosos e lazer até onde a vista alcança. A cada olhar, novos encantos aguardam você. Visite o stand e aproveite essa oportunidade deslumbrante. Vista Santana, uma exclusividade Raposa Engenharia. O Natal chegou ao Serra Mar Shopping. A cada R$350 em compras, concorra a um carro 0 km. E acima de R$450, leve um creme corporal ou Boticário. Um Natal brilhante Serra Mar Shopping. O brilho do Natal está aqui. Sabe, aqui eu vivo a experiência universitária completa. Eu estudo onde e quando é melhor para mim. Tenho a oportunidade de transformar conhecimento em prática profissional. E também tenho atendimento com gente de verdade. E posso desfrutar de um super polo. Aqui é vivência e tradição. Com flexibilidade e qualidade. Seja no presencial ou no EAD, viva a Univap! A causa animal ganhou um reforço importante em Jacareí, é que a Prefeitura regulamentou o banco de ração, medicamentos e utensílios. É uma iniciativa que viabiliza um tipo de força-tarefa para centralizar a distribuição de doações para protetores dessa causa, da causa animal, também pelas ONGs e famílias de baixa renda. Vamos entender certinho essa iniciativa com Leonardo Lobo. É um projeto novo, então, aqui em Jacareí, para cuidar dos pets ainda mais. Vou conversar agora com a diretora-geral de Meio Ambiente aqui da cidade, Cíntia Abdo, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, explica então um pouquinho para a gente sobre esse projeto. É isso, não é só ração, inclusive você estava me explicando, né? Tudo bem, Léo? Isso mesmo. O programa Banco de Rações, ele contempla não somente rações, como medicamentos, utensílios, todo e qualquer material que possa ser destinado para os animais, nós vamos receber através desse programa. Ele foi instituído por lei, ele já está totalmente regrado aqui na Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, para fazer essa ponte de receber de indústrias, comércios, pessoas físicas que queiram doar
para o município, nós receberemos esses materiais, esses insumos e faremos o repasse para quem precisa. Então nós vamos cadastrar também ONGs, tutores que tenham uma vulnerabilidade social, que precisam às vezes de um medicamento, não conseguem levar o seu animal ao veterinário, ou levar ao veterinário não tem como comprar um medicamento. A gente tendo a disponibilidade aqui, através desse programa do Banco de Rações, a pessoa fazendo o cadastro, ela pode receber esse medicamento também aqui conosco. Então, Cíntia, nesse primeiro momento, vocês estão procurando empresas parceiras para doar a ração, medicamento, utensílios e também as pessoas ou entidades que precisam das doações, é isso? Exatamente, nós abrimos um cadastro, tanto para as empresas e parceiros que queiram participar do programa, quanto as pessoas que precisam ser beneficiadas pelo programa, que têm a necessidade de receber rações, medicamentos, pode ser roupinha, coleira, o que quiserem doar, nós vamos receber para fazer o repasse para quem mais precisa. E para se cadastrar, então, como é que faz esse cadastro? É presencialmente, pela internet? Todas as informações já estão no site da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br. O cadastro e o contato também podem ser feitos por e-mail, no meio.ambiente@jacareí.sp.gov.br ou pelo telefone da Diretoria de Proteção Animal, que é o 3955-9000-9468. A importância também de destacar é que quem for parceiro e doar para o município, ele recebe um selo de amigo da causa animal, e esse selo para as empresas, para os comércios, ele vai ser divulgado no site da Prefeitura, colocando o nome desses parceiros como que aderiram ao programa. Cíntia, obrigado, viu, pelas informações. Então, é isso, projeto novo aqui em Jacareí para arrecadar ração, utensílios e também medicamentos. Nesse primeiro momento, então, os interessados, essas empresas interessadas podem se cadastrar, procurar a Prefeitura e também as ONGs ou pessoas físicas também podem procurar, então, aqui a gestão municipal para participar. E o TH Mais Notícias fica por aqui. Na sequência, você acompanha Lucas Tavares, de o SBT Esporte Vale,